E seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Next.js. Nessa aula aqui a gente vai ter uma visão geral sobre as pastas e os arquivos aqui que são gerados quando a gente faz a instalação do Next. Bom, eu já estou gravando essa aula logo em seguida que eu gravei a aula passada, então meu servidor ele já está rodando aqui. Se por acaso seu servidor não estiver rodando, pode rodar ele e a gente vai entender aqui o que é cada arquivo. Como eu expliquei na aula passada, a pasta .next ela é gerada toda vez que o nosso servidor é executado, então se eu excluir ela, ela vai ser gerada de novo, e ela é uma pasta onde guarda aí todos os arquivos que estão sendo minificados e processados pelo servidor do Next. Se você já trabalhou com React antes, você sabe que a Node Modules é a pasta onde ficam todas as nossas dependências do nosso projeto. A pasta src, como eu tinha falado, ela é uma pastinha que significa, src significa source, e ela é utilizada para organizar o nosso projeto. Se ela não existisse, essa pasta app aqui, ó, ela estaria na raiz do nosso sistema. E daí, se a gente criasse, por exemplo, uma pasta components, uma pasta utils e qualquer outra coisa, uma pasta API, todas essas pastas ficariam na raiz do nosso sistema e, de certa forma, fica um pouco desorganizado. Então, normalmente se usa por padrão, por convenção, a pasta src para colocar dentro dela os arquivos que a gente vai utilizar no nosso dia a dia desenvolvendo o nosso projeto. Então, essa é a pasta src. A pasta app é a pasta do nosso projeto, é a primeira pasta que vem instalada aqui junto com o Next, e é ela que vai ditar as nossas rotas do nosso projeto. Eu vou passar melhor, tá? Explicando o que são as rotas do projeto, como criar as rotas baseada nos arquivos, mas só para vocês saberem, essa pasta, tudo que está dentro dela, basicamente vira uma rota. A gente tem a pasta fontes, que nessas versões mais recentes do Next está trazendo a fonte padrão deles, e essa fonte está sendo utilizada no projeto aqui padrão, que é iniciado do Next. Favicon, né, como você pode ver, é o faviconzinho que fica aqui em cima na tabzinha do navegador. O Global CSS é um arquivo muito importante aqui para a gente, porque ele traz esses três arquivinhos aqui, ó, essas três linhas do Tailwind que a gente não pode retirar daqui, tá? A gente não pode retirar esses caras daqui porque basicamente é o que dita as regras, né, e o que a gente pode utilizar do Tailwind no nosso projeto. Vou tirar um pouquinho do zoom aqui agora para a gente ver um pouco melhor. Todo esse CSS aqui, a gente pode tirar ele, a gente vai tirar ele no futuro, mas não agora. Mas só para vocês saberem que ele traz... Deixa eu tirar rapidinho essa extensão aqui do GitLens. Vamos continuar aqui. Aqui a gente, como eu falei, aqui a gente tem algumas regras do CSS que estão sendo utilizadas aqui nesse projetinho de exemplo do Next. Arquivo layout.tsx. Esse arquivo aqui, layout, ele é um arquivo padrão do Next.js que eu vou explicar mais para frente, mas só para vocês saberem, é ele que cria os nossos templates aqui dentro do Next. Então, por exemplo, esse layout aqui, ele está sendo utilizado em toda a aplicação, que no caso é só uma página por enquanto. E dentro de toda essa aplicação vai ser carregada as fontes locais que ele está carregando aqui, o Global CSS, o Local Font e o Metadata. A gente tem aqui o Metadata e o nosso Root Layout padrão do Next. Esse Root Layout aqui é ele que faz o carregamento de todo o restante do nosso projeto dentro do projeto do Next. Então, é um carinha que a gente não quer mexer nele, a não ser que seja extremamente necessário. Aqui ele carrega o HTML, o body e o children. O children é basicamente tudo que vai vir depois dessa tela inicial. Ou seja, se a tela inicial do meu blog, por exemplo, vamos supor que eu estou criando um blog, se eu tenho a tela inicial do meu blog, e daí eu clico, por exemplo, em categorias e vou para uma tela de categoria, ela é carregada aqui dentro dessa children, a tela de categoria. E assim por diante, se eu vou para dentro de um post, ela é carregada aqui dentro. Então, só para vocês saberem que aqui dentro da layout, tudo é carregado aqui dentro. E a nossa page.tsx, que também, page.tsx, é um arquivo padrão do Next. Então vocês vão ver bastante arquivos com o nome layout.tsx e arquivos com o nome page.tsx. E no caso, esse page.tsx aqui é o que está carregando todo o conteúdo aqui, ó, desse sitezinho aqui do lado do Next.js, né? Esse primeiro exemplo de código aqui. Tanto que se eu tirar tudo isso daqui, ó, toda essa div, e simplesmente colocar aqui um main, tá? Um main, e dentro desse main, um H1 escrito Hello World, né? O nosso famoso Hello World. Olha só, vou tirar essa imagem aqui, né? Essa importação do image, e no caso, vamos esperar um pouquinho, se ele não renderizar, a gente só dá um Ctrl R aqui para ele renderizar de novo. Agora meu servidor acordou, e olha só, Hello World, ou seja, esse arquivo page é o primeiro arquivo do nosso projeto. É onde vai ser a tela inicial, onde o nosso usuário vai entrar
assim que ele digitar lá o nome do nosso site, .com.br, e essa é a primeira tela que vai ser carregada. Bom, isso é o que está dentro da pasta app. Vamos aqui agora para os arquivos fora dela. A gente tem o arquivo de configuração do ESLint. A gente vai mexer muito pouco nesse arquivo aqui, que é justamente só para as configurações de formatação padrão do nosso código. O nosso arquivo git ignore, vocês podem ver que a pasta Node Modules e a pasta Next estão aqui dentro, ou seja, essas duas pastas aqui, que eu já passei por elas, elas não vão para o Git caso eu envie elas para um GitHub da vida. Então, como elas estão dentro aqui do git ignore, junto com várias outras pastas e arquivos aqui, elas não vão para o Git. Next env dts, aqui é um arquivo de referência para alguns types do Next, então a gente não vai mexer nesse arquivo aqui. Next config, a gente vai mexer nele sim, não agora, mas quando a gente estiver trabalhando com imagens e otimização das imagens dentro do Next, a gente vai passar isso mais para frente no curso, aí a gente vai mexer nesse arquivo. O package.json, que é o nosso arquivo que define quais dependências a gente está utilizando no nosso projeto e quais os scripts que podem ser rodados aqui dentro. Então aqui a gente tem a dependência, por exemplo, do React 18, que o Next 14 usa. Lembra que eu falei que o Next 15 está utilizando o React 19? Então, a gente não está utilizando ele por isso. O React 19 não foi lançado ainda, mas ele está utilizando uma versão de release candidate. E aqui as dev dependencies também. postcss.config.mjs. Esse arquivo aqui define algumas configurações do Tailwind, mas a gente tem um outro arquivo para fazer isso também, e a gente não vai mexer nesse arquivo aqui. O README, que é basicamente um arquivo para repositórios, né, para a gente ter o README do repositório. Tailwindconfig.ts, esse sim a gente vai mexer nele, e é importante você saber que esse arquivo aqui existe, porque, por exemplo, aqui na configuração do Tailwind, aqui em Content, ele verifica esses três caminhos aqui, ó, src pages, src components e src app. O Tailwind só vai ser executado e lido, né, as tags do Tailwind só vão ser executadas e lidas nesses caminhos aqui, src/pages, src/components e src/app. E só vai ser lido nesses caminhos, nesses arquivos aqui, ó, JS, TS, JSX, TSX e MDX. Então é importante, porque se você criar uma pasta qualquer que esteja fora dessas pastas aqui, no caso da src, Pages, Component e App, o Tailwind não vai funcionar. Daí você precisa vir aqui e adicionar esse caminho de pasta aqui, junto com os arquivos que podem ser lidos dentro desse caminho. E aqui dentro de theme é onde a gente pode estender o tema padrão do Tailwind. O tema padrão do Tailwind vem com alguns padrões, por exemplo, de espaçamento, com alguns padrões de cores que você pode utilizar, mas vamos supor que você quer utilizar uma cor que não está definida no padrão do Tailwind, você pode vir aqui e inserir e criar essa cor aqui, e utilizar ela no seu projeto de uma forma muito simples. A gente vai passar por isso, eu vou ensinar como fazer isso, mas só para você entender que esse aqui é um arquivo muito importante que a gente vai utilizar também. E por fim o tsconfig.json, que são as configurações do TypeScript. Por exemplo, não quero que o meu projeto utilize o strict. Você vem aqui e desliga para false. Eu quero que utilize, então mantenha o true aqui. E qualquer coisa, se você precisar instalar um plugin, por exemplo, que eu vou instalar para a gente trabalhar com o Tailwind, eu vou vir aqui e instalar nesse arquivo e utilizar com esse arquivo. E por fim, yarnlock, como eu disse, é um arquivozinho aqui que ele mantém algumas informações sobre as dependências que a gente está utilizando e é ele que gere essas dependências. Então a gente pode excluir ele, não tem problema. Sempre que a gente rodar um yarn install, ele vai ser instalado novamente, né? Ele vai ser criado novamente, mas é importante deixar ele aqui, a gente só remove ele caso dê algum problema nas nossas dependências. E é isso. Terminamos aqui de falar um pouquinho sobre a estrutura de pastas de um projeto com Next.js. E agora, bora para a nossa próxima aula. Falou, valeu e fui!